Comida apimentada causa hemorroida? E ficar muito tempo no celular, no banheiro, enquanto você tenta evacuar, será que ajuda ou piora esse quadro? Bom, essas e outras dúvidas você tira aqui no Saúde Minuto, assistindo a entrevista com o cirurgião Dr. André Augusto Pinto. Hoje o assunto é bem mais embaixo, delicado e cheio de mitos. Nós vamos falar sobre hemorroidas. E para abordar o assunto, o Saúde Minuto recebe o cirurgião geral e bariátrico Dr. André Augusto Pinto. Doutor André, seja muito bem-vindo ao Saúde Minuto. É um prazer recebê-lo. Obrigada pelo convite. Vamos tentar tirar todas as dúvidas. Doutora, a primeira pergunta: existe hemorroida interna e externa? Qual a diferença? São dois tipos de hemorroida, as internas e as externas. As externas são aqueles carocinhos que a gente sente na hora que vai evacuar ou usar o papel higiênico. As hemorroidas internas ficam na parte interna do reto e os sintomas são diferentes de cada uma delas. O senhor pode exemplificar para a gente qual é o sintoma da hemorroida interna e da hemorroida externa? A hemorroida interna causa muito mais sangramento e a hemorroida externa causa mais dor, inflama mais, é aquela que a gente sente dificuldade quando está com o intestino preso. Então, são dois tipos diferentes. As internas sangram mais, as externas doem mais. O senhor falou sobre o intestino preso, e essa é a minha pergunta. Quem tem intestino preso, faz mais força para evacuar, tem mais chance de desenvolver hemorroidas, doutor? Sim, quanto mais o intestino fica preso, mais as fezes ficam ressecadas. E aí você precisa de mais força para evacuar. Essa força faz com que a região do períneo, onde ficam as hemorroidas, se dilatem e elas podem ficar inflamadas, inchadas e causarem as tromboses hemorroidárias e as outras doenças relacionadas com a hemorroida. A gente sabe que as mulheres sofrem mais com prisão de ventre. Elas sofrem mais também com hemorroidas, doutor? Sim, as mulheres têm mais hemorroidas por alguns motivos. Mulher tem intestino mais preso porque os órgãos, por causa das alterações hormonais, absorvem mais líquido. Então as fezes ficam mais ressecadas. Quanto mais ressecadas as fezes, mais força para evacuar, mais chance de ter hemorroidas. As mulheres, na gravidez, por causa do aumento do volume abdominal e da pressão do neném no períneo, também faz com que o retorno venoso fique dificultado. Então as veias ficam inchadas. Hemorroida é uma veia da região do ânus. Então, as veias, quando ficam inchadas, tem mais chance de dor, de sangramento, de trombose hemorroidária. Então, sim, mulheres têm mais doenças hemorroidárias. O fator genético também contribui para o aparecimento das hemorroidas? Hemorroida é uma veia, como as varizes dos membros inferiores. Então, alguns fatores genéticos podem contribuir para as doenças hemorroidárias, mas alguns outros fatores, como a obesidade, que também pode estar relacionado com a parte genética, também influencia. Os pacientes obesos, os pacientes que já têm mais chance de ter doenças vasculares, e hemorroida, como eu já disse, é uma veia, tem que fator genético, sim. O senhor falou da obesidade. E sedentarismo, doutor? Ficar muito tempo sentado também pode agravar o quadro? Sim, quanto mais tempo sentado nós ficamos, mais nós forçamos a região do períneo. Isso também faz com que o retorno venoso fique dificultado. Quando você faz atividade física, você está em pé, você sempre estimula a circulação do seu organismo. Então, quanto mais sedentarismo, mais tempo sentado, mais chance de ter as doenças relacionadas com hemorroida. Nós falamos sobre prisão de ventre. Eu gostaria de voltar um pouquinho e falar sobre alimentação. Uma alimentação pobre em fibras e também uma baixa ingestão de água ajudam no aparecimento desse quadro? Temos três jeitos para o intestino funcionar melhor: tomar bastante líquido, fazer atividade física, ingerir bastante fibras, verduras, saladas, legumes. Quanto mais fibras, mais líquidos e mais atividade física você fizer, melhor vai ser o seu trânsito intestinal, menos ressecado vão ser suas fezes e mais chance de você não ter nenhum problema relacionado com a evacuação. Então você tem menos chance de ter hemorroida. Doutor, agora uma dúvida. Hemorroida e glicoma, é tudo a mesma coisa ou cada coisa é uma coisa? Não, são patologias, doenças diferentes. Hemorroida é uma veia que fica dilatada, pode inflamar, causar trombose, dor. Tricoma é um excesso de pele, pode incomodar na hora de evacuar, mas você na gravidez tem essa dilatação da região do períneo, depois você pode voltar a ter uma diminuição dessa veia, dessa região. Então, o plicoma não é uma veia, plicoma é um excesso de pele.
que pode te incomodar, mas não vai ter os problemas da hemorroida em si. Bom, doutor, o senhor já falou que existe hemorroida interna e hemorroida externa, mas como é que a gente pode classificar os graus de hemorroida? Bom, a gente pode classificar em interna e externa, e as externas que a gente consegue classificar em grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1 é uma hemorroida mais pouco dilatada, que o tratamento é simples, é clínico. Hemorroida grau 2, que é uma dilatação leve para moderada, já vai te incomodar um pouquinho mais, você vai ter um pouco de dor, sangramento leve, as evacuações. Hemorroidas grau 3 já são aquelas hemorroidas que causam uma dilatação na região do ânus, aquelas que sangram quando você está com o intestino preso ou quando você força para evacuar muito tempo no banheiro. E as hemorroidas grau 4 já são aquelas hemorroidas que pegam toda a circunferência do ânus, que vai te dar muito mais dificuldade de tratamento, e a gente tem indicação cirúrgica. As hemorroidas grau 3, grau 4, são as moderadas a grave, e as hemorroidas grau 2, aquelas que tenham muito sintoma, ou muita dor, ou muito sangramento, também podem ser tratadas cirurgicamente. As outras são tratadas clinicamente. Doutor, quando o tratamento clínico é indicado e quando a cirurgia é indicada? A gente faz a cirurgia naqueles casos de hemorroidas muito dilatadas, grau 3, grau 4, como a gente já conversou, ou então naquelas hemorroidas que dão muito sintoma ou muito sangramento, muita dor ou muito sangramento. Antes disso, no começo dos sintomas, se o paciente procurar um especialista, um proctologista, um cirurgião geral, é muito mais fácil. Você não precisa da cirurgia e você até consegue fazer com que essas hemorroidas elas fiquem estabilizadas. Então, primeiro mudar o hábito alimentar, não deixar as fezes muito ressecadas. Verduras, salada, legumes, fibras em geral. Hábitos alimentares. Além disso, não ficar muito tempo sentado no vaso, como a gente falou, usar o papel higiênico mais macio que tiver. Toda vez que evacuar, procurar lavar. Toda vez que você sentir vontade de evacuar, você ir evacuar. Não segurar. Principalmente as mulheres têm muita dificuldade com isso, principalmente quando ela está fora do seu ambiente, quando ela está no trabalho, quando ela está viajando. Isso faz com que as fezes fiquem mais ressecadas, você vai ter mais força para evacuar, vai piorar. Então, melhorar o seu intestino, melhorar os seus hábitos de vida, seus hábitos, a higiene local também é fundamental. E, em alguns casos, existem alguns tratamentos que podem ser tópicos, algumas pomadas que a gente pode prescrever para fazer com que essas hemorroidas diminuam de tamanho e melhorem o sangramento e a dor. E algumas medicações também via oral a gente pode fazer. E antes do tratamento cirúrgico, existem alguns outros procedimentos que a gente também pode fazer para tratar as hemorroidas se forem menores. Então, existe a ligadura elástica, existe um outro rol de tratamento que é menos invasivo e que é eficiente para as hemorroidas de menor tamanho e menos sintomáticas. Então, não vamos esperar ficar muito ruim para procurar um médico. Ligadura elástica, doutor, tem muita gente que tem dúvida para quais casos ela é indicada e como é que ela funciona. A gente indica para pacientes que têm hemorroidas grau 2 e externas. As hemorroidas internas, a ligadura elástica não resolve. Mas é um bom tratamento e funciona na maioria dos casos. E quem faz são alguns proctologistas, alguns especialistas que fazem esse procedimento. Nem todos os médicos fazem esse procedimento. Aqui na clínica, a gente tem uma médica que faz a ligadura elástica. Agora, doutora, a gente sabe que existe aí um mito, na verdade, um pavor em relação à cirurgia para retirada da hemorroida. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona, primeiro, a cirurgia convencional e depois as outras técnicas que, graças a Deus, né, a medicina avançou e a gente tem técnicas aí muito mais aprimoradas. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Como a gente já disse, a hemorroida é uma veia. Então, essa veia que está doente tem que ser retirada. As hemorroidas da região anal, as veias da região anal são chamadas hemorroidas. A gente só trata aquelas que estão doentes, como as varizes dos membros inferiores. Então, o tratamento é feito através da remoção dessas veias dilatadas, dessas veias doentes. E elas podem ser feitas por várias técnicas. A técnica habitual, que é a técnica de ressecção com bisturi normal, a Milligan Morgan, que a gente chama, que é feita no mundo inteiro, já está em desuso. Existem outras técnicas muito mais atuais e modernas,
A gente pode usar o laser tem sido muito mais eficaz, porque a região fica, a ressecção da veia é menos intensa e muito mais superficial. Então a dor é bem menor. A gente tem usado ou laser, ou a gente também tem usado um laser especial, que é um laser criogênico, que a gente, através de temperaturas muito baixas, também consegue retirar essas veias. E existem alguns outros métodos cirúrgicos que a gente faz com alguns materiais, alguns grampeadores, mas para hemorroidas que tenham toda a circunferência do ânus comprometida, a gente usa um grampeamento, que você vai retirar de uma vez só todas essas hemorroidas e não vai ter uma área cruenta. E quando a gente retira a veia, fica uma área cruenta, uma área que vai precisar ser cicatrizada, como uma ferida. Quanto mais profunda, mais dor, e essa região é bem dolorosa. E aí o pós-operatório é aquele terror. Eu gostaria que você explicasse sobre o pós-operatório de uma cirurgia de hemorroida. O pós-operatório vai variar muito de pessoa para pessoa, porque a sensibilidade à dor, Raquel, varia muito de uma pessoa para outra. É claro que quanto mais hemorroidas, quanto mais veias doentes você tem, maior é a área de ressecção, independentemente da técnica utilizada. Então, quanto maior a área, quanto maior a veia, pior o pós-operatório, porque a área que vai ser cicatrizada vai ter que demorar mais tempo. Então, o que a gente orienta, começou com sintomas, procure logo o tratamento, porque se essas veias ficarem muito dilatadas, o pós-operatório vai ser muito pior, muito mais dolorido. E como é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é feito pelo clínico, exame clínico, avaliado ou pelo seu clínico, ou pelo cirurgião geral, ou pelo proctologista, ou pelo gastroenterologista, que vai avaliar a região do ânus e vai determinar o grau dessa hemorroida, se ela está inflamada ou não, se ela está doente ou não, e fazer o tratamento adequado. Para as hemorroidas internas é diferente, aí só o exame físico, o exame clínico não adianta. Você tem que partir para o exame diagnóstico e a colonoscopia é o melhor exame para isso. Vamos só fazer um adendo aqui, que a gente não pode deixar perder a oportunidade. Todo o paciente, homem e mulher, a partir dos 45 anos, precisa fazer colonoscopia. É um exame de rotina a partir dos 45, tanto para homem quanto para mulher, porque os tumores do cólon são os tumores mais frequentes do aparelho digestivo. A gente teve vários casos agora na mídia e, assim, é um exame que é feito sob sedação e é fundamental que tanto homens quanto mulheres façam o exame. Então, pacientes que começam com sangramento nas fezes, dificuldade para evacuar, alteração do formato das fezes, as fezes ficam em fita, ficam mais fininhas, procurem um médico para ser examinada, porque não é só a hemorroida que causa problemas. O tumor de cólon é muito frequente e é muito mais grave. Excelente alerta, doutor. Em relação à cirurgia de hemorroidas, mesmo após a retirada da hemorroida, ela pode voltar? Aquela veia que foi retirada não volta mais. Mas hemorroidas são as veias da região do ânus. Você tirou aquelas que estão doentes. Se você continuar com o seu intestino muito preso, se você fizer muita força para evacuar, ficar muito tempo sentado no vaso sanitário para evacuar, não mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, outras veias dessa região vão ficar doentes também. Então você faz uma cirurgia agora e daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, se você não se cuidar, outras veias vão ficar doentes, outra cirurgia vai ser necessária. Você tocou no assunto agora que eu quero abordar. Tempo sentado no vaso sanitário. Tem muita gente que leva o celular para o banheiro e fica ali horas. Isso pode provocar hemorroidas, doutor? Prejudica muito. Acaba virando um hábito e uma rotina. Você tenta evacuar, principalmente homens que têm mais rotina, mulher tem tido um pouco mais preso, mas principalmente homens têm tido mais problema, porque homem tem um intestino que funciona muito bem, geralmente de manhã, mas os homens vão evacuar, agora ficam mais no computador, antes era no computador, agora é no celular, o que pior, ele leva junto. Antes eles liam um jornal, Revista, fumavam, gibi. não, agora é o celular, não tem jeito. E eles ficam olhando os seus e-mails, ocupando o tempo. A gente tem a vida tão corrida, então a qualquer 5, 10, 15 minutos a gente está precisando. Então ele usa esse tempo, enquanto ele está evacuando,
para fazer outras coisas. Isso prende o intestino, por quê? Porque quando você não está prestando atenção, você acaba ficando mais tempo e o organismo vai acostumando. Aquela evacuação que ia demorar 1, 2, 3 minutos, pode demorar 15, 20 minutos. No decorrer de um dia, um mês, um ano, 10 anos, a pressão abdominal faz com que essas veias fiquem dilatadas, diminui o retorno venoso, você vai ter hemorroida com certeza. Em graus variados, vai depender de se você é obeso, se as suas fezes são mais ressecadas, então variam, tem uma série de fatores que incomodam. Mas não fique muito tempo sentado no vaso sanitário. Sente, evacue e depois, se você quiser fazer, olhar o seu celular, vai olhar o seu celular quando você estiver fazendo uma caminhada ou outra coisa. Doutor, e em relação à posição correta na hora de sentar no vaso sanitário, existe uma posição adequada? Existe uma posição adequada, não só para o hábito evacuatório, como uma posição de ficar muito tempo sentado em qualquer lugar. Então, o ideal é você não se curvar muito, porque quando você se curva muito, você abaixa muito para evacuar, você pode ter mais dificuldade para evacuar. Então, você mais reto e com um vaso sanitário um pouco mais alto, tem mais facilidade para evacuar. As fezes conseguem, a musculatura consegue relaxar mais fácil e as fezes passam melhor para o reto. O bate-papo foi excelente, doutor, mas eu ainda tenho aqui alguns mitos e verdades sobre hemorroida. Vamos começar? Então vamos lá. Comida apimentada, causa ou não causa hemorroida? Piora as hemorroidas, porque a pimenta vai irritar a parede da veia e ela pode ficar mais inflamada. Ela não causa a hemorroida, mas ela piora os sintomas, faz com que ela fique mais dilatada e mais sintomática. Você vai ter mais dor se comer muita pimenta. Agora, essa eu sei que muita gente quer saber a resposta. Sexo anal, causa hemorroida? Depende do trauma, depende de uma série de fatores. Mas se você tiver um trauma local muito intenso, pode causar hemorroida. Ou causar hemorroida porque causa um trauma, ou aquelas hemorroidas, se você tiver hemorroida externa, em relação à hemorroida interna não vai ter problema. Mas em relação à hemorroida externa, se você já tem o trauma, como as fezes muito ressecadas, podem causar piora das hemorroidas. Ficar muito tempo sentado causa hemorroida. Mito ou verdade, doutor? Verdade, como já dissemos, tanto na hora de evacuar quanto no dia a dia, você tem sempre uma piora. Pior para hemorroida, a pior posição para hemorroida é sentado. Então procure, você que trabalha home office, você que trabalha no escritório, a cada 2, 3 horas, levantar um pouquinho, andar um pouquinho, que isso vai melhorar. Mito ou verdade, doutor? Papel higiênico pode causar hemorroidas. O papel higiênico não causa hemorroida, mas ele piora os sintomas. Para aqueles pacientes que já têm hemorroidas externas, grau 2 ou maiores, o papel higiênico vai irritar. Então, usar o papel higiênico mais macio que tiver, de preferência úmido, ou então você pode lavar. A ducha higiênica é mais indicada para higienizar a região de quem tem hemorroida. Mito ou verdade? Verdade. Se você usar água morna, vai além de evitar problemas mais sérios, até pode melhorar um pouquinho, porque essa água morna vai diminuir o tamanho dessa hemorroida. Então, verdade. Banho de assento é indicado para aliviar os sintomas de hemorroida. Mito ou verdade? Verdade. Banho de assento pode ser usado principalmente naqueles casos que a hemorroida já está inflamada, aqueles casos de trombose hemorroidária, você usa fazendo banho de assento com água morna, só água morna, não precisa colocar nada, vai ajudar, junto com a complementação de medicamentos biorais, como anti-inflamatórios, alguns medicamentos para diminuir a inflamação da veia, que são específicos, e tratamento tópico com pomadas e outros tratamentos. Gelo ajuda a reduzir as hemorroidas externas. Mito ou verdade? Verdade, só nos casos muito agudos. Você usa só na fase aguda da inflamação, principalmente nas tromboses hemorroidárias. Na rotina, não. Ficar muito tempo ao celular durante a evacuação ajuda no aparecimento de hemorroidas. Mito ou verdade? Verdade. Muito tempo sentado, como a gente já disse, faz com que diminua o retorno venoso. E isso, às vezes, ficam dilatadas, aumenta a chance delas ficarem inflamadas e irritadas. Mulheres têm mais chances de ter hemorroidas. Mito ou verdade? Verdade. Verdade porque as mulheres têm o intestino mais preso, elas são mais obstipadas, então faz mais força para evacuar, irrita a região, machuca a região, as veias ficam dilatadas. Quando você também faz força para evacuar, diminui o retorno venoso, faz com que essas veias ficam mais dilatadas. Verdade. Essa eu não sei se é mito ou se é verdade. Andar de bicicleta causa hemorroidas. Mito ou verdade, doutor? Verdade.
porque o trauma da região pode fazer com que essas veias fiquem mais machucadas. E outra coisa, a posição é ruim, dependendo daquelas bicicletas, principalmente aquelas de corrida, que você abaixa muito, força muito a região, diminui o retorno venoso, às vezes podem ficar mais inflamadas e irritadas. É verdade, então por isso que você tem que usar os acessórios. Um banco da bicicleta o mais macio possível. Hoje a gente já tem shorts com estofados, então irrita, mas se você estiver bem protegido não vai ter problema não. Não pare de andar de bicicleta por causa disso. Doutor, será que é mito ou verdade? Agachamento com uma carga muito alta durante a musculação pode causar hemorroida? Mito ou verdade? Verdade, pode causar. É claro que a pessoa tem que já ter uma predisposição física para isso, mas agachamentos com cargas muito altas pode predispor a hemorroida sim. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Tenho certeza que você vai voltar outras vezes aqui no Saúde Minuto, afinal, é nosso colunista, para a gente abordar outros assuntos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha tirado a maior dúvida possível de todo mundo. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela aula. Nos vemos numa próxima entrevista. Muito obrigada.